Agora que vai começar a palavra, pare o que você está fazendo, sossegue, pegue a sua Bíblia, acompanhe o texto, leia junto em casa, ore junto em casa. Deus tem uma palavra poderosa e abençoada para a sua vida nessa manhã. Então eu quero convidar o Dudu, ele vai estar nessa manhã transmitindo a palavra de Deus, transmitindo a palavra, e nós oramos ao Senhor para que essa palavra alcance seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar pela vida dele e assim agradecer ao Senhor por toda a bondade, pelo cuidado. Eu quero convidar o Leonardo, corre aqui na frente, Léo, vem cá, vem orar pela vida do Dudu. Ele preparou, orou, e quando ele orou e falou ao Senhor, me dá uma palavra, Deus liberou uma palavra ao coração dele. E nessa manhã, essa palavra será agora liberada ao seu coração. Amém? Pai do Senhor, bom dia a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, querido e santo. Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus maravilhoso. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu te peço nessa manhã, Pai, usa o Teu servo como vaso de honra na Tua casa, Pai. Derrama das Tuas misericórdias, derrama da Tua unção, discernimento, sabedoria, Pai amado e Pai querido. Usa o Seu servo, Pai amado e Pai santo, para pregar a Tua palavra, para falar conosco através desse vaso, Pai. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente para ministrar os nossos corações, Senhor. Derrama da Tua Shekinah, derrama do Teu bálsamo, do Teu Espírito Santo, Pai. Que ele diminua e o Teu Espírito Santo fale através da vida dele. Que ele seja bênção para nossas vidas. É assim que eu te peço, Pai, pela fé que eu te agradeço, em nome de Jesus, agora e todo sempre. Amém. Pai do Senhor, igreja, bom dia, paz e graça. Espero que estejam todos bem aí. Eu estava ali conversando com a Camila, e a Camila perguntou se eu estava nervoso, e eu não estou nervoso. Opa, não é a jarra que eu vou beber não, é no copo. Eu já abri aqui a pregação. Quando o pastor não avisa quem vai pregar, vocês estão aqui na igreja, vocês não têm para onde correr, né? Estou com medo, vocês estão em casa aí, vai que vocês desligam a televisão, o smartphone. Não me deixem só não, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer lá no PG que quando dá pouca gente nos dias de PG, lá no pequeno grupo, eu não quero gastar pregação com pouca gente não. Por isso, se vocês saírem daí, eu não quero gastar minha pregação com pouca gente não. Viu, pessoal? Brincadeira. A pregação hoje vai ser rápida, espero eu, em nome de Jesus, que seja ela bem edificante para a sua vida. O celular aqui me ajudar. Eu ainda não tive a experiência de pregar aqui na igreja, para vocês, mas creio eu que pregar assim com a igreja vazia deve ser bem mais difícil do que pregar com vocês aqui. Porque no momento que nós estamos pregando, nós estamos ensinando a palavra, tentando passar para vocês, a gente olha para os rostos aqui, vê umas cabeças balançando, vê as pessoas interagindo e fica mais fácil. A gente consegue interagir mais fácil com vocês, mas eu prometo a vocês que eu vou me esforçar. Vou me esforçar e vou tentar vê-los aqui. Eu sei onde cada um se senta. Eu sei que para cá senta João Cássio, aqui senta Leandro, Heriberto, Marcelo senta mais atrás, Fabrício mais lá atrás. Então eu vou olhar para as cadeiras e tentar vê-los aqui. Abram a palavra de Deus em Deuteronômio 32, apenas versículos 11 e 12. 32, 11 e 12. Juntos hoje nós vamos eu vou tentar passar para vocês, vou colocar meu álcool aqui. Tentar passar para vocês a importância que tem no amadurecimento, a importância que tem no crescimento da nossa vida em Cristo Jesus. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que estar seguros da nossa fé, para que assim nós possamos alcançar vidas para Jesus. Esse é o nosso objetivo, alcançar vidas para Jesus. Tudo por isso. Deuteronômio 32, do 11 e 12. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou,
e não havia outro Deus estranho com ele. Nós lemos apenas uma pequena passagem de um canto profético de Moisés no limiar da terra prometida. Todos nós sabemos que Moisés conduziu todo aquele povo de Deus durante 40 anos no deserto. Só que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Deus não permitiu que Moisés entrasse em Canaã. Moisés apenas avistou a terra de longe. E esse capítulo de Deuteronômio, Moisés está nesse limiar. Moisés está vendo a terra de longe. E de lá, Moisés fez uma comparação do cuidado que Deus tem, do cuidado que Deus teve com aquele povo e no cuidado que uma águia tem com os seus filhotes. Não é diferente de hoje, viu, pessoal? O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que não muda. O mesmo Deus que cuidava daquele povo no deserto, é o mesmo Deus que cuida da gente hoje também. Mas para entender essa passagem de Deuteronômio, nós precisamos entender o contexto e precisamos entender essa figura que Moisés usou. Nós sabemos que Jesus, quando queria ensinar os discípulos e as pessoas que andavam com ele, toda aquela multidão, Jesus usava exemplos rurais para tornar os mistérios de Deus mais fáceis de ser entendidos. Já Paulo, como era um homem urbano, Paulo já usava mais exemplos urbanos. E Moisés usou a águia. Nesse ponto específico, Moisés usou a águia para, nesse comparativo, fazer com que a gente entenda de todo o cuidado que Deus teve com a vida daquele povo. Moisés olhou para aquela caminhada, todos aqueles 40 anos. Imagina como é que estava o coração de Moisés. Grato a Deus porque teve o privilégio de conduzir aquele povo teimoso durante os 40 anos, mas também acredita que Moisés estava triste, porque não conseguiu entrar na terra prometida. Mas Moisés olhou para aquele momento, olhou para toda aquela caminhada, e ali na entrada da terra prometida, Moisés trouxe um princípio para as nossas vidas. Através dessa águia, Moisés trouxe um princípio para as nossas vidas. Moisés, fazendo esse comparativo, ele mostrou que Deus cuida daquele povo e mostrou que Deus continua cuidando. E a gente, através da palavra, consegue perceber que Ele cuida do nosso povo também. Nós precisamos entender o que se trata essa passagem, o que se trata essa expressão, filhotes nas asas. Nós precisamos entender também que como se dá o voo da águia. A palavra vai ficar mais fácil de entendimento se a gente entender como é que dá o voo da águia. A águia, quando ela acha que os filhotes estão prontos para voar, a águia, quando ela acha que os filhotes estão prontos para ter vida própria, o que é que a águia faz? A águia sobe o mais alto que ela pode, leva os filhotes na sua asa, e de lá, simplesmente, nesse passeio emocionante, nesse passeio inesquecível para aqueles pequenos filhotes, a águia simplesmente os joga lá de cima. A águia joga aqueles filhotes lá de cima, e eles têm que aprender a voar na marra. Eles têm que aprender a voar fazendo ali. A águia só faz isso quando ela acha que os filhotes delas estão prontos. Mas, ao jogar, muitos daqueles filhotes conseguem bater as asas e conseguem voar. Alguns daqueles filhotes não conseguem. Eles despencam, mas a águia e Deus, como nos ama, faz um voo rasante, recolhe aquele filhote e o traz de volta para o ninho. É assim que a águia faz. É assim que Deus faz com a gente. Deus quer que a gente amadureça. Deus sacode as asas lá de cima, joga a gente e quer que a gente amadureça. Mas Ele sabe que alguns amadurecem, alguns crescem, mas outros não conseguem amadurecer. Mas Deus não nos abandona. Deus nos pega e nos traz de volta para o ninho. Deus, com essa passagem, Deus está querendo dizer para vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão aí em casa acompanhando a gente pelo YouTube, que Deus quer forçar a nossa saída do ninho. Nós somos forçados a sair do ninho. Os trabalhosos ficam os passarinhos trabalhosos, os crentes trabalhosos também, ficam nesse ciclo a vida inteira. Voando, caindo, Deus recolhendo e trazendo para o ninho. Voando, caindo, Deus recolhendo e trazendo para o ninho. Mas tem uma hora que você tem que aprender a voar sozinho.
Você com muitos anos de caminhada já sabe voar sozinho? Ou você com muitos anos de caminhada precisa Deus de vez em quando trazer você de volta para o ninho? Façam as suas reflexões. A maturidade imposta àquela águia, aquelas pequenas águias, faz com que elas sejam seres independentes. Faz com que elas ganhem a própria vida dela. Aquelas águias, aquelas pequenas águias, elas recebem alimento, elas recebem água, recebem calor da mãe, lá no ninho. Mas a partir do momento que elas saem, a partir do momento que elas aprendem a voar sozinhas, elas vão passar a buscar o seu alimento, a buscar a sua água, a ficar forte, a crescer e amadurecer, ficar forte. Porque isso é o ciclo da vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós amadurecemos, e nós passamos a ajudar os outros. Aquelas águias vão passar a ajudar os filhotes dela. E assim é o ciclo da vida. E assim deve ser o ciclo da gente também. Nós nascemos em Cristo, nós crescemos, nós amadurecemos, para que nós possamos ajudar os outros que precisam da nossa ajuda. Querendo ou não, aquelas águias teriam que crescer. Deus também quer que nós cresçamos. Deus quer que nós cresçamos. Mas vem a pergunta, Dudu, mas o ninho é quente. O ninho tem comida, o ninho tem água. Para que eu preciso sair do ninho? Você precisa sair do ninho, criatura, para poder ajudar. É para isso que você precisa sair do ninho. Para ajudar os próximos. A vida dentro do ninho é uma vida confortável, é uma vida esplêndida, é uma vida maravilhosa. Mas qual é o chamado que Cristo tem para as nossas vidas? Nós temos que sair do ninho, nós temos que se esforçar. Nós temos que deixar de ser menino. Isso que nós temos que ter que fazer, deixar de ser menino. Abre a Bíblia de vocês, a palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Abra, ligue, onde a sua Bíblia estiver. 1 Coríntios 13, 11. Deixa eu abrir aqui, já está marcada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós temos que deixar de beber leite. Nós temos que buscar um alimento forte. Um alimento forte, Leonardo. Me diga aí um alimento bem forte. Aquele, o melhor do mundo. Cuscuz. Nós temos que buscar um cuscuz espiritual, pessoal. Nós temos que buscar um alimento forte. Nós temos que passar a buscar aquele alimento, não só receber aquele alimento. Nós precisamos, a partir do caminhar, do nosso caminhar, a partir do nosso amadurecimento, do tempo mesmo, da passagem do tempo, nós precisamos aceitar que nós crescemos. Nós precisamos aceitar o nosso amadurecimento. Aí vem a tristeza, muitas vezes a tristeza no coração da liderança, tristeza às vezes no coração do pastor, que o pastor faz um convite. Uma pessoa, uma liderança de um ministério, de um louvor da vida, faz um convite para aquela pessoa, vê capacidade naquela pessoa. E o irmão recua. Meu irmão, se o pastor está lhe chamando, se uma liderança está lhe chamando, é porque se você não está capacitado hoje, mas você vai se capacitar. Durante a caminhada, você vai engrossar o cangote. Você vai conseguir. Não recue. Os convites que vocês tiverem para servir na igreja, os convites que vocês tiverem para servir no reino de Deus, não recuem. Façam. Uma coisa eu garanto a vocês. Eu garanto que dói. Eu garanto que no primeiro momento vocês podem até reclamar. Mas eu garanto também que no final do serviço vocês vão estar mais felizes do que começaram. Esse ministério aqui, esse Shekinah, cantou ontem 3 horas. Esses cantores cantaram 3 horas. Esses músicos tocaram 3 horas. E hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eles já estavam com os instrumentos ligados, já passando o som. Cansados? Estão cansados. Dói. Às vezes reclama, porque reclama. Mas quando termina, não é bom não, Leila? Não é bom não, tia Leila? Servir. Existe segunda-feira melhor do que a segunda-feira após ECC? Segunda-feira que você está destruído, cansado. Não, pastor? No JC, Lucas? Você está muito cansado depois do EJC, depois do ECC, mas existe segunda-feira melhor? É uma felicidade que aquela festa que nós participávamos quando era do mundo não existe.
O domingo era um domingo terrível. Era um gosto de vassoura na boca. Hoje não, a segunda-feira, depois da festa do Senhor, é uma festa feliz. Então sirvam. Dói. Vocês reclamam. Tem alguns obreiros reclamões, não tem, pastor? Alguns obreiros reclamões? Tem. Mas no final eles não agradecem pela oportunidade? Eu mesmo. Vocês acham que é fácil estar aqui? Você acha que não dói estar aqui em cima? Você acha que eu não tenho que matar um bocado de bicho para me estar aqui em cima? Vergonha. Eu sou tímido. Não parece não, mas eu sou. Sou gago. Tenho que me controlar para poder não gaguejar aqui para vocês. Vocês acham que uma palavra de 40 minutos que nós preparamos aqui, 30, 40 minutos, você acha que é assim? É horas de estudo. É horas escutando louvor, é horas lendo a palavra, lendo um livro, assistindo pregações. É trabalhoso. Eu garanto a vocês que dói. Mas eu também garanto a vocês que vale a pena. Eu fico triste que tem pessoas, não só crentes, tem pessoas que só andam para frente no empurrão. Só andam no empurrão mesmo. E tem uns que é tão pior, que só anda para frente depois de uma topada. Ele só consegue ir para frente, só consegue se dedicar, se mostrar depois de uma topada. Sejam assim não, pessoal. Sejam o primeiro que se oferecer. Eu digo a vocês também que nada na minha vida foi por acaso. Nada. Tudo foi Deus. Mas também foi esforço meu, foi dedicação, foi busca. Busquem, se dediquem. Viu? Deixe a palavra de hoje, meus irmãos. Quando eu estou tendo a oportunidade de escutar uma pregação, deixe a palavra de hoje te espancar. Deixa a palavra de hoje te bater. Deixa a palavra de hoje te maltratar. Vocês sabem a diferença do crente inchada para o crente pá? Sabem? Eu descobri um dia desse. A diferença do crente inchada para o crente pá. E quando eu descobri, corri na maior felicidade do mundo para explicar a Verusca, achando que ela, besta eu, achando que ela não sabia. E fui na maior, feito um menino. Você sabe que é um crente? Sei. Eu disse, meu Deus. Como é que você sabia isso que eu não sabia? Eu sei. Você que não sabe aí, muitos sabem, eu acho que é só eu que não sabia, mas se tiver alguém aí que não saiba o que é um crente inchada e um crente pá, a palavra de hoje, em qualquer outras palavras que vocês escutem, vocês puxem a palavra para os seus pés. Puxem a palavra para os seus peitos. Puxe para si. Não adianta vocês estarem sentados aqui, nessas cadeiras, e o pastor pregando para vocês, e você diz, pai, mas fulano faltou. Se fulano vem, pegava mesmo nos peitos dele, pegava mesmo na pleura, como diz o pastor. Então, usem a palavra para vocês. A gente sabe que tem palavras que encaixam perfeitamente em outras pessoas. Mas primeiro se corrijam. Puxem a palavra para vocês. Cresçam, amadureçam através de cada pregação. Se vocês puxarem a palavra para vocês, se vocês se confrontarem com a palavra pregada para vocês, eu acredito que ela não vai voltar vazia. Lá no deserto, e eu pergunto para vocês, como é que foi que Israel conseguiu amadurecer? Como foi que todo aquele povo conseguiu amadurecer? Lá no Israel, lá naquele povo de Israel, lá no deserto, aquele povo, todos nós sabemos que ele tinha um maná diário. Todo dia Deus derramava, Deus mandava o maná. Na sexta ele mandava dobrado, porque no sábado eles não podiam trabalhar. E todo dia Deus mandava aquele maná. Deus mandava o maná porque, primeiro, a terra era seca. A terra ali eles não podiam plantar, era deserto. E segundo, porque era um povo nômade, era um povo que estava hoje aqui, não estava. Eles paravam um certo tempo num canto, e passavam alguns anos num canto, mas muitas vezes não. A nuvem estava sempre se movendo, a coluna de fogo estava sempre se movendo. Eles não tinham como plantar. E essa passagem está lá em Êxodo 16, 3 ou 5. Eu vou ler para vocês. Só um minuto. Êxodo 16, 3 e 5. Êxodo 16. Cadê o 3? Meu Deus, cadê o 3? Vou ler na minha Bíblia. No meu celular está mais fácil. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar,
porque nos tem trazido a este deserto para matardes de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colheram, e será em dobro do que colhe a cada dia. A partir do momento que todo aquele povo entrou em Canaã, a partir do momento que aquele povo passou o Rio Jordão, o maná no dia seguinte cessou. O maná, a palavra de Deus traz que no dia seguinte, eles passaram a Canaã, eles passaram o Jordão, o maná cessou. Instantaneamente, aquele povo tinha que comer dos alimentos da terra agora. Aquele povo ia ter que buscar os alimentos, aquele povo ia ter que plantar os seus alimentos. Aquele povo tinha que crescer à força. Deus estava balançando as asas e aquele povo, como a águia, e aquele povo a partir dali tinha que crescer na marra. Deus não abandonou aquele povo. Deus não queria abandonar aquele povo. Deus simplesmente pediu para eles se esforçarem, para eles crescerem. No início da minha caminhada, eu confesso a vocês que escutar louvores era suficiente para mim. Escutava louvor de manhã, de tarde e de noite. Eu acho que eu participava mais da Rádio Voz Cristã até do que o próprio Fábio, que é quem faz toda a programação. De manhã, de tarde e de noite. Hoje eu não escuto muito louvor, mas naquele tempo era demais. Muito mesmo. Mas Deus falava comigo através dos louvores. Muito. Com o passar do tempo, passei a assistir pregações. Escutava louvor e assistia pregações. Escutei pregações do pastor presbiteriano ao neopentecostal. Escutava de tudo. De tudo. Tudo. E vocês percebam que o alimento já chegava para mim todo mastigadozinho. Eu escutava o louvor, estava pronto. Escutava a pregação, o alimento chegava mastigado. Chegava todo, eu só fazia engolir. Eu não tinha um trabalho nem de me esforçar. Eu só o engolia. Só que com o tempo, só escutar louvor, só assistir pregação, não me acalmava mais, não me era suficiente. Com o tempo, eu tinha que passar a escutar louvor, assistir pregação e ler mais a palavra. Eu já lia, mas não lia como era para ler. Grandes porções, o desejo de ler, o desejo de aprender. E quanto mais eu lia, mais eu anotava. Quanto mais eu lia, mais eu tirava as minhas convicções. Quanto mais eu lia, mais eu achava coisas que eu não achava nas pregações, que eu não achava nos louvores. Percebam que o alimento já passou a ser já um pouco mais sólido. Eu buscava, eu ia atrás dele, eu fabricava o meu alimento, muitas vezes. Só que chegou o dia que escutar louvor, assistir pregação, ler a palavra não era suficiente. Eu tinha que fazer tudo isso e tinha que fazer esboços de pregações. Tinha que começar a escrever. Começava a fazer o esboço de pregação. Nunca tinha pregado na minha vida. Dificuldade terrível. Quem me conhece de antes e quem me conhece agora tem uma dificuldade terrível com o microfone. Mas tinha que fazer a pregação. Eu só me acalmava quando eu fazia a pregação. Quando eu a preparava. E com a partir do amadurecimento, com o andamento da minha caminhada, com o meu amadurecimento, eu passei a perceber que eu comia alimento primeiro já triturado pelos outros. Depois eu passei a preparar meu alimento. E agora, para a glória de Jesus, eu estou preparando alimento para os outros. Eu estou preparando alimento para os outros. E isso é a nossa caminhada na vida cristã. Você começa se alimentando com leitinho mesmo. Mas no passo seguinte, você tem que se alimentar com um alimento já um pouco mais sólido. Para daqui a pouco você está comendo cuscuz e está dizendo para os outros. Falando como é bom cuscuz. Não, pastor? Verusca disse que eu não colocasse isso, mas eu coloco. Cuscuz só pede para Jesus. Aleluias. Essa pregação que eu estou fazendo para vocês hoje aqui, eu comecei a escrevê-la em 4... Eu anoto tudo, né? Eu comecei a escrever ela em 4 de janeiro desse ano.
nunca tinha pregado aqui na igreja, mas sabia que um dia ia trazer ela. E ela já estava pronta. Eu disse isso lá no retiro de carnaval, se você tem um desejo de pregar, se você tem um desejo de estar aqui na frente, prepare uma pregação, meu irmão. Exerça um ato de fé, prepare a pregação, deixa ela pronta. Que o seu líder de PG vai lhe chamar, se o seu líder de PG não lhe chamar, o pastor vai lhe chamar, um líder de ministério vai lhe chamar, e você vai ter a oportunidade de levar aquela palavra para aquelas pessoas. Prepare a pregação, tenha um ato de fé, se antecipe, que na hora que chegar a oportunidade, você não vai ter mais tanto trabalho se preparar uma palavra do zero. Muitos irmãos dessa igreja, muitos irmãos de outros cantos também que estão vendo a gente pelo YouTube, precisam crescer. Muitos irmãos precisam amadurecer. Muitos irmãos precisam plantar. Vocês têm que começar a plantação hoje. Para lá na frente, Vinícius colher. Lá na frente, Camila colher. Lá na frente, eu colher. Plantem hoje, pessoal. Plantem hoje. Vocês têm que crescer. Vocês têm que amadurecer. Têm que aceitar o crescimento. Essa igreja é uma igreja ótima, mas muitos irmãos têm que aceitar o crescimento, têm que aceitar os desafios. Tá certo? Lembre de uma coisa, nós fomos alcançados para alcançar. Nós não fomos alcançados por Jesus para parar na gente. Ele nos alcançou para que nós possamos ser usados, ser instrumento nas mãos dele. Aleluias. Aquele povo também lá no deserto, ele tinha uma proteção especial. Uma proteção especial. Lá no deserto não existia moda. As roupas não envelheciam, sandálias não envelheciam. O povo era altamente protegido. E aquele povo também era poupado das guerras. Lá em Êxodo 13, 17 e 18, se tiverem a oportunidade, abram a Bíblia de vocês, em Êxodo 13, 17 e 18, fala assim: e aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram à terra do Egito. No início da nossa caminhada, Deus nos poupa da guerra também. Quando a gente está no comecinho da caminhada, é aquele primeiro amor. Deus nos poupa da guerra. Por que eles nos poupam da guerra, Deodoro? Eles nos poupam da guerra justamente para a gente não desanimar. Justamente para a gente não cansar no início da caminhada. É por isso que Deus nos poupa da guerra. A batalha, no comecinho da minha caminhada cristã, eu não acreditava em batalha espiritual. Eu achava que muito daquelas coisas era a gente que buscava, era muito da nossa desobediência às batalhas. Mas existe batalha espiritual. Existem. E a partir do momento que eu digo a vocês, a partir do momento que a gente começa a enfrentar essas batalhas espirituais, Deus está dizendo para vocês estão se preparando, vocês estão crescendo, vocês estão ficando mais fortes, que essas batalhas virão. A partir do momento que aquele povo passou o Jordão, a partir do momento que aquele povo, que o Jordão, Deus através de Josué, abriu o Jordão para aquele povo passar, a peia começou. Aquele povo tinha que estar maduro. Se não tivesse, ia se amadurecer com as guerras. É assim com a gente também. No início, nós somos poupados da guerra. No início, nós somos poupados das batalhas. Mas o amadurecimento, vocês não se preocupem também não. Se o dia mal não chegou, ele vai chegar. Se o dia mal não chegou ainda, ele vai chegar na sua vida. Mas isso não desanime, que isso é sinal de amadurecimento. Isso é sinal que vocês estão crescendo. Nas guerras, vocês não os desanimem, porque é o primeiro sinal que vocês estão entrando na plenitude cristã. Eu tenho uma história interessante. Quando a minha conversão, eu costumo dizer que Jesus chega na hora exata nas nossas vidas. Jesus chegou na nossa vida, na nossa casa, na hora exata. Jesus chegou, para falar a verdade, talvez umas 10 horas antes. Do pior dia que eu tive na minha vida, do pior dia que a minha família teve. E Verusca se converteu, e nós passamos a vir à igreja, vim com frequência, culto de oração e tudo, a gente estava aqui.
E na hora do apelo, no final, na hora do apelo, e a nossa vida ainda estava muito difícil. Estava tudo melhorando, mas a vida ainda estava muito difícil. E o pastor na hora do apelo, antigamente ele fazia assim, não era pastor? O pastor sempre na hora do apelo dizia, olha, se a sua vida está difícil, eu não garanto a você que se você aceitar Jesus hoje, amanhã ela vai ficar maravilha, não. Eu garanto a você que, eu digo a você que pode até piorar. Eu disse, meu Deus, se piorar eu não aguento. É tanta peia, mas eu digo a vocês não desanimem. Se a peia chegar, se o dia difícil chegar, é porque a maturidade cristã está chegando na sua vida. Aquele povo também tinha uma direção especial. Aquele povo tinha uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Na palavra de Deus, lá em Êxodo 13, do 21 ao 21 e 22, fala o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Aquele povo também tinha uma proteção especial. De dia tinha uma nuvem, de noite tinha uma coluna de fogo para mostrar o caminho a eles. Deus falava com eles com mais facilidade. Deus falava com eles praticamente direto. E no início da nossa caminhada também, um simples louvor fala com a gente. No início da nossa caminhada, uma mensagem de WhatsApp que um irmão passa para você, Deus está falando comigo através dessa mensagem. É uma resposta. Um passarinho fala com a gente. Eu fiz um curso lá em Fortaleza que um irmão falou para mim, testemunhou lá, que Deus falou com ele através de um mosquito. É claro que o mosquito não falou, mas Deus falou, ele testemunhou lá que Deus, através de uma atitude de um mosquito, uma coisa que o mosquito estava fazendo com ele, Deus falou com ele, Deus deu uma resposta para a vida dele. Eu creio plenamente nisso. Eu não sei se vocês têm essa mania ainda, eu já não tenho mais. Eu confesso, até tenho às vezes. De abrir a Bíblia num canto qualquer e meter o dedo em cima. Aleluia. O cabo disse, eita, Jesus me respondeu. O cabo abre a Bíblia em qualquer livro. Ele deixa para abrir aqui mais perto do Novo Testamento, que é mais Jesus, né? Já facilita, né, pastor? O direcionamento do Espírito Santo. Brincadeira, mas no início da nossa caminhada, nós abrimos a Bíblia aqui, em qualquer canto, tá com o dedo em cima, disse, Cristo falou comigo aqui, o Espírito Santo está me respondendo. E é coincidência? Não. Não é coincidência, não. Jesus fala com a gente também dessa forma. O Espírito Santo também fala com a gente dessa forma. Mas a busca... Desliguei? Mas a busca de resposta de Deus somente infantil, da resposta de Deus somente dessa forma, o que é que não vai se fazer crescer? Não nos faz crescer nada. Essa busca infantil pela resposta de Deus não nos faz crescer nada. O crente, o povo de Deus, tem que conhecer a voz do pastor. O povo de Deus tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Se ele não ora, se ele não lê a palavra, se ele não busca, como é que ele vai escutar Deus? Vai ficar dependendo só desse dedo? Só do dedo em cima da Bíblia? Não podemos, temos que crescer, temos que amadurecer. Tem uma história também muito interessante do pastor Jeremias Pereira. Assisti uma pregação do Jeremias lá de Belo Horizonte, né, da igreja presbiteriana. Ele fala, e é verdade, viu, pessoal? Pelo menos ele diz que é verdade, e eu não duvido, não. O pastor Jeremias disse que tinha um pastor dele, ele tinha um pastor que se despediu de toda a igreja e ia-se embora. Ia-se embora para uma cidade, se eu não me engano, Belém do Pará. Vendeu o que deu para vender, botou o que tinha, que isso restou em cima do caminhão e ia partir para Belém. E horas antes de sair, chega um telefonema de Belém do Pará dizendo que o convite tinha sido um engano e ele não iria mais para aquela igreja. Ele não tinha como mais ir para aquela igreja. Aí o pastor ficou de mão atada. Disse, rapaz, eu já entreguei a igreja aqui, não tenho para onde ir, porque a igreja que me fez o convite desfez o convite, infelizmente. O que me resta é ir orar. E esse pastor disse que orou, e nada de resposta de Deus, e abriu a Bíblia. Repentinamente, num canto, meteu o dedo em cima.
Chegou para a família e disse, nós vamos para Natal. Aí a mulher estranhou-se, Natal? Não tem ninguém em Natal, não tem família em Natal, não conhece ninguém em Natal, como é que nós vamos para Natal? O Senhor me respondeu, vamos para Natal. E eu não sei como, alguns dias depois chegou uma ligação, algumas horas depois, eu não me lembro bem da pregação, chegou uma ligação, justamente para esse pastor ir pastorear em Natal. Aí a mulher na hora não teve a curiosidade, mas quando chegou a resposta, a família toda feliz, perguntou a ele, mas meu filho, como foi que você recebeu essa resposta de Deus? Não, abrindo a Bíblia num canto qualquer lá, botei o dedo em cima e dizia assim, o guerreiro voltou para a sua terra natal. Pastor Jeremias Pereira. Tem pregação dele nesse sentido, viu, pessoal? O guerreiro voltou para a sua terra natal. E a resposta de Deus veio dessa forma. Mas depender da resposta só desse jeito, fica difícil. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Durante o processo de crescimento, nós temos que entender também o processo de uma suposta rejeição que nós criamos dentro da gente. Porque vem logo na nossa cabeça. A primeira pancada que nós levamos vem logo na nossa cabeça. É instantâneo. Porque eu estou sendo rejeitado. Porque Deus está me rejeitando. Por que tanta luta na minha vida? Por que Deus não fala comigo? Por que tanto silêncio? É a primeira coisa nas batalhas, a primeira coisa que vem é a rejeição. A gente achar que está sendo rejeitado por Deus. Mas todo crente sabe, crente de berço e crente é logo lhe ensinado que o deserto é feito para a gente ficar forte. O deserto ele foi feito para a gente ficar mais preparado. Mas infelizmente não sai da nossa cabeça que Deus nos abandonou. Eu quero dizer a você, meus irmãos, os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão no canal do YouTube, que praticamente todos os homens da Bíblia, os grandes homens da Bíblia, todos eles passaram por um momento de rejeição. Todos passaram por um momento de uma aparente rejeição. Deus usa a rejeição para aperfeiçoar seu caráter. Deus usa a rejeição para aperfeiçoar sua fé. Essa aparente rejeição que você está sentindo. Jesus foi rejeitado. A pessoa mais importante do mundo do que Jesus? Jesus foi rejeitado. Seus irmãos não criam nele. Os vizinhos não criam nele. Um dos 12 que ele escolheu, o traiu. A própria nação de Israel, a nação que Deus preparou Jesus para vir para aquele povo. Aquele povo o rejeitou. Aquele povo não queria Jesus. Que rejeição maior? No momento da morte, lá no momento da cruz, a palavra de Deus fala que Cristo sentiu tristeza na sua alma. Tristeza na alma nada mais é do que rejeição. Cristo se sentiu rejeitado também. Mas aquilo tudo foi para aperfeiçoar o caráter de Cristo. Aquilo tudo foi para aperfeiçoar quem ele era em Deus. Que ele era Deus. Vem na nossa cabeça o porquê da rejeição. Vem na nossa cabeça o porquê de tanta pancada. Meus irmãos, não cabe a mim, claro, não cabe a vocês tentar explicar. O agir de Deus, ele é invisível. A gente não sabe. Não sabe a forma como Deus age nas nossas vidas. O agir dele é invisível nas nossas vidas. A forma como ele fez com Jó, um homem justo. Ninguém sabe por que Deus fez aquilo. Talvez foi para fortalecer a fé de Jó, muito provavelmente para fortalecer a fé de Jó. Nós não sabemos como se dá o agir de Deus. Nós só temos que fazer uma coisa: crer e ter fé que Ele está no nosso lado. Crer e ter fé que Ele não nos abandona. Ele está só querendo, muitas vezes, que a gente cresça. Nessa quarentena, nesses dias trancado em casa, que hoje está fazendo, se não me engano, 2 meses, amanhã faz 2 meses. Você mais glorificou a Deus ou você mais murmurou a Deus? Você usou essa quarentena para glorificar a Deus? Você usou essa quarentena para crescer? Você usou essa quarentena para se fortalecer? A pergunta fica para vocês. Você mais murmurou, dizendo que foi abandonado? Você mais glorificou o nome dele e agradeceu, porque está todo mundo bem e a igreja daqui a pouco está aberta em nome de Jesus? Quem conhece aqui aquele poema
Está terminando, pessoal. Quem conhece aquele poema Pegadas na Areia? Acho que quase todos já conhecem. Mas eu vou ler para vocês aqui bem rápido. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que eu estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante dos olhos, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andaria sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia 2 caminhos da vida, apenas um par de pegadas. Não compreendo porque não compreendo porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixastes. O Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente o que aí eu, nos braços, te carreguei. Uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos. Isso eu tenho certeza. Jesus nunca mais deixará vocês. Jesus nunca abandonará vocês. Isso é promessa de Deus. Jesus não abandonará vocês. Jesus não deixará vocês. Vocês estão passando um momento de luta. Se vocês estão passando um momento de dor, aproveitem esse momento para crescer. Jesus está tirando vocês do ninho para crescer. Com as lutas de hoje, vocês vão aprender e vão conseguir ajudar pessoas amanhã. Se preparem, cresçam, que Deus quer usar sua vida. Se preparem, pois o ano da missão, essa igreja está no ano da missão. O ano da missão vai já começar. Nós estamos fechados em casa. Nós estamos só se preparando. Se o diabo achava que vai nos parar, não vai. Nós estamos em casa esses 2 meses se preparando. Porque o ano da missão está começando agora. A partir do momento que tudo for aberto, essa igreja vai à rua. Essa igreja vai às redes sociais. Essa igreja vai receber muitos visitantes aqui. Porque o ano da missão começou agora. Vamos sair do ninho, meu povo. Vamos sair do ninho e vamos em frente, sempre, em nome de Jesus. Obrigado. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que tu me dá de pregar a tua palavra, Senhor Jesus. Nós queremos pregar a tua palavra, Pai, mas nós queremos vivê-la, Senhor Jesus. Nós queremos viver a tua palavra, Pai, porque assim nós sabemos que nós estamos no caminho certo, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa esse louvor, Pai. Abençoa a liderança dessa igreja, abençoa toda a família pastoral, Senhor Jesus. Nos capacita para falar mais de ti. Nos capacita, Pai, para explicar mais do teu amor. Nos capacita, Senhor, para alcançar vidas. Pois esta é a nossa missão, Senhor. Alcançar vidas para ti. Te agradeço e louvo e honro o teu nome. Amém.